Olá! O que é autoconhecimento? Para que ele serve? Será que de verdade ajuda? Porque tá todo mundo tanto falando de autoconhecimento por aí, mas será que isso tem relevância para a nossa vida de verdade? Seja muito bem-vindo ao mais um papo do Eleve-se. Eu sou Lorene, sou mãe terapeuta e estamos aqui para falar mais um pouquinho. Eu sou a Casey, eu sou também mãe e também sou psicóloga. Eu sou Laodiceia, sou mãe e advogada e paciente. Se você quiser saber um pouquinho mais da nossa história, como tudo isso começou, tem um vídeo aqui no canal, é só procurar lá a história do canal e você vai se aprofundar mais como surgiu tudo isso. Mas hoje a gente escolheu falar sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Porque a gente vê na mídia tanto fala, mas o que de fato é autoconhecimento? Quando a gente fala auto, é sobre a gente mesmo. É a gente se conhecer de verdade e saber como a gente funciona, como a gente se posiciona, como a gente se coloca no mundo e nas relações. Eu faço uma terapia que chama análise corporal, que é muito legal. E quando a pessoa passa por essa terapia, algumas pessoas ficam, sabe, assim, nossa, mas eu sou assim? Nossa, mas eu funciono dessa forma? Nossa, mas será? E aí eu falo, testa um pouquinho e aí depois você me dá o retorno. E todo mundo vem, nossa, realmente facilitou. Quando eu entendi isso, foi melhor. Então é conhecer como você é. Porque a gente tem mania de olhar o outro. Então, se eu perguntar para alguém, me fale sobre seu filho, me fale sobre seu marido, a pessoa fala horas, me fale sobre você, né? E às vezes já ouviu quando alguém fala alguma característica da gente, isso já aconteceu comigo, da minha filha, por exemplo, me falar, ah mãe, mas você não é tão engraçada. Como assim? Poxa, me acho tão engraçada, como assim? Eu não sou? Ah, mãe, mas você é séria e não sei o que. Eu? Séria? E aí a gente fica meio chocado. Por quê? De verdade, a gente não tem noção, muitas vezes, de como a gente é. De como a gente se coloca. Às vezes a gente tem certeza de que a gente tá sendo delicada e fofa e de repente o outro vem e fala, nossa, mas que grosseria, hein? Isso eu gostei, isso aconteceu comigo recentemente. Alguém disse assim, eu acho que eu sou super engraçada, super bem-humorada. E aí alguém me disse assim, a Lau até contando piada é séria. Eu falei, como assim? Você tem cara de brava, até contando piada, você é séria. Aí você fica meio chocado, né? É um troço que eu não sabia. Susto, né? Com tanto autoconhecimento, isso eu ainda não sabia. Porque às vezes a gente nem sabe dessas características nossas mesmos. Por exemplo, para escolher um rolê. Ah, carnaval, Natal, o que você prefere? Ah, vamos fazer uma viagem. Ah, mas eu gosto de praia. Ah, mas eu gosto de montanha. Ah, eu gosto de shopping. Ah. E aí você às vezes não sabe aquilo que você prefere. Ah, pra mim tanto faz. Então o autoconhecimento é você saber de verdade se você precisa ficar sozinho para produzir, por exemplo. Tem muitas pessoas que para trabalhando em grupo, funciona muito bem e vai muito bem. E tem pessoas que se você colocar no grupo não sai nada, mas se você deixa a pessoa ali sozinha, em uma hora ela produz muito. Então o autoconhecimento é isso. É você saber quais são os seus traços de personalidade, como você funciona melhor, para que isso facilite a sua vida, as suas relações, o seu posicionamento. Então, autoconhecimento nada mais é do que você se olhar por dentro, não é só ter a noção do seu corpo, mas é a noção de quem você é, de fato. Você gosta disso, você é bom nisso, é isso que é o autoconhecimento. O famoso quem sou, de onde vim, para onde vou. Exatamente. Que às vezes parece uma besteira, mas que não é. Quando a gente se pega nessas situações do tipo, ah, eu não sou assim, ah, eu achei que eu era. E pra que serve, né? Por quê? Por que eu preciso saber quem eu sou? O que isso vai trazer de benefício pra mim? Tô vivendo desse jeito até agora, pra mim tá bom.
E que é interessante essa coisa que você está falando do autoconhecimento, do feedback que a gente recebe social, porque muitas vezes a gente não sabe a imagem que a gente está passando para as outras pessoas. A gente pensa que sabe sobre a gente, mas não sabe como está sendo visto, né? Então, essa já é uma questão, o feedback social, né? O feedback das pessoas que estão à nossa volta nos ajudam a enxergar mesmo que imagem a gente está passando. Porque às vezes a gente está querendo passar uma imagem e está passando outra completamente diferente. E no mundo dos negócios isso interfere demais, porque hoje em dia as pessoas de sucesso, elas vão transmitir exatamente aquilo que elas querem. Só que é só com o autoconhecimento que você consegue fazer essa jogada toda. E aí o autoconhecimento, a grande maioria das pessoas vai buscar autoconhecimento para aliviar algum tipo de sofrimento. Então, eu estou sofrendo, eu quero mudar de profissão, eu quero escolher, quero mudar de bairro, quero mudar de casa, não estou feliz no meu relacionamento, não estou feliz no meu trabalho com as pessoas que eu me relaciono lá, não estou feliz na faculdade, fui mandado embora, estou perto da aposentadoria muitas vezes, ou preciso prestar vestibular, preciso saber que faculdade eu vou prestar. Então, geralmente as pessoas vão buscar autoconhecimento no momento em que ela está precisando tomar uma decisão ou que ela está num sofrimento, em alguma situação que está causando desconforto para ela, está causando sofrimento, às vezes um sofrimento muito grande, estou deprimido, estou tendo crises de ansiedade, não consigo dialogar com as pessoas à minha volta, eu só estou brigando, estou com uma irritação lá no alto, então a pessoa está sofrendo e aí ela vai buscar autoconhecimento para aliviar esse sofrimento, ou para resolver a situação, na verdade. Então, de uma maneira, ou nos negócios, né? Eu preciso passar uma imagem assim, então o que eu preciso fazer? Nossa, eu sento tudo relaxada. Nossa, eu faço as coisas desse jeito. Eu faço muita gracinha, eu faço muita piada. Então a pessoa vai se conhecer para poder passar a imagem que ela quer que passe. E funciona? Funciona. Dá resultado? E aí é a questão, porque o autoconhecimento ele traz pra gente o entendimento de como a gente funciona. Então eu vou entender a minha história de vida, né? Quando eu vou buscar autoconhecimento, a primeira coisa que a gente vai buscar e olhar é minha história de vida. Então quando eu falo assim, quem sou, de onde vim, né? De onde vim? Então assim, de onde eu vim, quem são as pessoas, como foi minha infância, o que eu vivi. Por quê? Porque é na história de vida que a gente aprende padrões de pensamento e padrões de comportamento. Então a gente se conhecer e saber, poxa, sempre que tem uma situação assim, eu faço desse jeito. Sempre que eu preciso dizer não, eu não consigo dizer não. Sempre que alguém me pede alguma coisa, eu me sacrifico para satisfazer a outra pessoa, né? Ou então, eu já falo não de cara, eu não tô nem aí. Dane-se a outra pessoa. Então a gente vai perceber, esse tipo de coisa eu não vou e não faço e nem me peça. Né? Então a gente vai descobrindo na nossa história que a gente foi construindo padrões de pensamento, padrões de comportamento e que muitas vezes isso pode estar prejudicando as nossas relações e que muitas vezes isso também pode ser usado a nosso favor, né? Então o se conhecer e o entender como é que eu me comporto, como é que eu penso e como é que eu sinto as coisas, porque na verdade é essa uma sequência, né, de eu olhar para a situação, o que eu estou sentindo, como é que eu sinto isso, por que eu estou tão irritada? Porque essa situação evoca um pensamento que evoca um sentimento. Então, a gente entender esses padrões vai fazer toda a diferença ao longo da vida da gente. Então, o autoconhecimento vai nos transformar, porque aí eu começo a perceber que certas coisas me atingem mais, certas coisas me atingem menos. E aprender, a partir daí, aprender a lidar com isso. E aí eu posso me moldar e eu posso conseguir transmitir a imagem que eu desejo, fazer escolhas que são mais adequadas à minha personalidade, ao meu perfil, coisas que eu desejo. Então, por isso que é tão importante a gente ter autoconhecimento, porque isso vai facilitar a nossa vida e vai minimizar de maneira geral o nosso sofrimento. Vou dar um exemplo? Porém... Posso dar um exemplo? Pode. Foi muito legal. Eu atendi uma pessoa e aí ela, fazendo, né, a análise corporal dela, eu falei assim, você gosta de estar em evidência. Você gosta de palco, que a gente fala. Então você gosta de dar palestra, você gosta de ser a chefe do seu setor, você gosta disso, de chegar lá e falar, responsável sou eu, pode falar comigo, vamos lá, vou dar um treinamento. E ela trabalhava no meio corporativo que possibilitava isso.
Só que parece, ela lidava com isso, do tipo assim, ai, tô me achando muito, ai, tô querendo aparecer. Então, ela se boicotava nesse lugar e ela ficava assim, ai, será que eu não tô querendo aparecer demais? E ela acabava se boicotando. Quando eu falei pra ela, você gosta disso, aproveita disso, porque você de verdade, ela é a responsável pelo setor dela e ela precisa dar treinamentos. Isso é uma tremenda habilidade. Eu falei, então, e você faz bem? Eu falei, você dá o treinamento bem, você explica bem, você fala bem. Se você tá nessa posição, você chegou lá, porque entrou baixo e foi crescendo na empresa, então é mérito seu, aproveita isso. E aí fomos conduzindo as sessões ali e chegou uma hora e falou assim, nossa, quando eu aceitei isso e eu entendi, nossa, facilitou demais, porque realmente eu me sinto muito bem quando eu tô dando treinamento, eu me sinto feliz quando eu tô ali. E agora eu entendi, pô, eu sou assim, eu vou fazer cada vez mais. E disso já foi dar mais palestras, já foi fazer mais coisas, que ela se sente bem, simplesmente porque ela entendeu, ela não tem problema nenhum. Se realiza. Né? Eu falei, não tem problema você gostar de estar em evidência, é ótimo. Eu falei, todas as pessoas que estão na mídia aí gostam também, por isso que estão lá. E o aceitar, ela entendeu e aceitou, falou, nossa, é isso mesmo, eu gosto mesmo e tá tudo bem. E isso foi assim, um salto, uma libertação. Ela falou, porque agora eu vou felizona. Não, eu funciono desse jeito, então eu vou assim, tá feliz da vida. Tem gente que gosta de trabalhar nos bastidores, então a pessoa fica nos bastidores e tá feliz também, né? Então o autoconhecimento proporciona que a gente faça escolhas mais adequadas ao nosso estilo de vida. Sim. Sair de onde não tá bom. E isso com certeza vai aliviando o sofrimento e vai trazendo maiores perspectivas, né? E a gente volta a sonhar e começa a desejar coisas que estejam alinhadas Com quem a gente é. Com quem a gente é. Porém, o autoconhecimento também traz sofrimento, né? Nem tudo são flores. Sim, isso que a Lorena colocou também é a questão da pessoa se sentir confortável, se reconhecer como é e se sentir confortável na pele que ela está. Isso também é um resultado do autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento é um processo, não é um ponto, é uma jornada. Então tudo isso que a Casey falou não acontece da noite para o dia. Então realmente agora eu descobri a ferramenta do autoconhecimento. Então hoje eu estou sofrendo, amanhã já posso ficar sossegada que está resolvido. Não está. Porque é uma jornada, é um processo. Você descobre qual é o caminho que você vai percorrer para chegar nos resultados que você espera e aliviar, sim, esse sofrimento da vida, do momento que você está vivendo, seja o que for, troca de trabalho, relacionamento, enfim, todos os exemplos que a Casey deu. Então, assim, no livro da Dadi Janke, ela diz assim, que o autodesenvolvimento não é uma caminhada, eu vou parafrasear, depois a gente coloca lá na descrição do vídeo certinho, mas assim, o autodesenvolvimento não é uma caminhada de 100 metros, é uma maratona de 50 mil quilômetros. Então o que você precisa? Você precisa ajustar o seu ritmo. Então essa jornada do autoconhecimento, você tem o começo quando você começa a fazer as suas reflexões sobre aquilo, olha, eu preciso me conhecer, eu preciso me entender, e você começa a buscar ferramentas para esse autodesenvolvimento. E é um processo que ao longo dessa jornada você vai ter muitas alegrias, como isso que a Lorena colocou. Ela já tinha, então ela não precisava se desenvolver no aspecto do que ela gostava, ela só tinha que parar de se sabotar, entender que ela estava fazendo isso com ela e se colocar no mundo, se permitir ser quem ela já era e se orgulhar disso e ficar confortável naquele papel que já era dela. Isso é uma alegria. Porque você percebe que você já se desenvolveu, você ou já nasceu assim, ou já estudou, ou já se desenvolveu. Então, assim, isso é um momento importante da sua vida, assim, o que eu já estou colhendo da minha vida? Todo mundo tem alguma coisa que plantou e está colhendo e é positivo e é importante se reconhecer. Então, essa jornada do autoconhecimento traz muitas alegrias, mas também traz muita dor e muito desconforto. Então você está sim num sofrimento que você vai aliviar, mas até você se descobrir quem é você, o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, ou até essa correção
da imagem, ou até esse entendimento que nem tudo que as pessoas dizem sobre você é mesmo sobre você, às vezes é sobre ela. Então não é porque elas dizem, você é assim, né? Até nessa brincadeira que eu disse, você é muito séria. Eu preciso avaliar, será que sou mesmo? Será que não sou? É da minha imagem? Não é? Então, assim, tudo isso é um processo de reflexão e uma jornada de autodesenvolvimento. O que eu posso dizer sobre essa dor do crescimento? É que vale a pena o resultado final. Então, assim, suporte esse desconforto. Nós vamos dar dicas de como superar esse momento, sim, mas o resultado vai valer muito a pena. Eu garanto. E a hora que você chegar lá, daí você já mudou. Você começou de novo, porque daí Daí é outro processo. É o importante saber que é um processo contínuo, né? Por resto vai acabar. Por isso que a jornada é de 50 mil, é uma vida, né? Porque a gente muda também. Então hoje eu vejo frutos que eu plantei lá atrás com a pessoa que eu era lá atrás, mas não sou mais aquela pessoa, mas E nem o fruto às tá vezes a aqui. gente nem quer mais as mesmas coisas. E eu já não quero. E aí como é que eu vou fazer para mudar tudo isso, para transformar tudo isso? Por quê? Quando a minha filha, por exemplo, me diz, mãe, você não é engraçada, isso pode ter me ferido, mas será que seria legal a minha filha me achar engraçadona? Porque para ela eu sou mãe. E o autoconhecimento vai me preservar também da opinião do outro. Porque a opinião do outro é do outro, é como ele me vê. E ele me vê com aquilo que ele é. Por isso que é difícil ter unanimidade. Todo mundo acha fulano engraçado, todo mundo acha bonito. Não tem, porque cada um é de um jeito. Quando você tem esse autoconhecimento de saber quem você é, se vier uma crítica, se vier um elogio, você consegue lidar com isso. Porque você fala, essa visão do outro, não que você não possa pensar, refletir, mudar, mas assim, é uma visão dele. Eu não sou assim, a gente até se protege, porque hoje, principalmente nas redes sociais, é terra de ninguém, então todo mundo sai destilando o que quer, e quando você sabe quem você é, você não se incomoda com aquilo que o outro tá trazendo, você não se deixa ferir com aquilo. Porque na verdade o ganho do autoconhecimento é a autoconfiança, né? É a autoestima. Então eu vou construindo e melhorando a minha autoestima. Então aí a opinião do outro não vai me afetar tanto, né? E aí faço só um parênteses porque assim, o feedback social ele é importante, né? Porque tem gente que ignora completamente o feedback social e a pessoa é chatíssima e tá todo mundo falando que ela é chata. Devia prestar atenção na Deveria. Então, assim, eu acho que é a gente olhar pelo bom senso, de fazer essa análise. Será que é isso mesmo? Por que será que fulano disse isso nesse dia? Né? A gente entender. Então, a opinião do outro, ela tem um peso que não deve ser maior do que o que eu sei sobre mim e não deve ser maior do que eu já estou conhecendo. Mas ela não deve ser completamente ignorada. Então, ter o bom senso, o peso, o equilíbrio, né? O equilíbrio para lidar com a opinião alheia é extremamente importante, porque senão se a gente ficar tentando agradar todo mundo também, a gente não vai fazer nada, né? Mas construir uma autoconfiança, construir a nossa autoestima através de eu saber quem eu sou, o que eu gosto e o que eu quero pra mim, faz total diferença. Sim, e se você tá chegando agora, caiu de paraquedas aí, então me deparei agora, me interessei, quero esse autoconhecimento aí. A gente vai dar 3 dicas para que você comece todo esse processo. 3 dicas que você pode fazer, você aí sozinho mesmo. Nada, gente, nada vai se comparar com ajuda profissional. Então, buscar um profissional, psicólogo, terapeuta, para te ajudar nesse processo vai ser fundamental, vai acelerar o seu processo. Mas, agora não tô nesse momento, vamos lá para as 3 dicas que a gente vai dar para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria falar, olha a situação. Se você, não tô feliz com o meu trabalho, com o meu relacionamento, olha a situação de fora. Coloca como se fosse um drone e você é o drone e vai olhar. Que eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Se essa situação estivesse acontecendo com a sua melhor amiga, o que você diria para ela? E ela viesse pedir conselho para você, ou isso aconteceu comigo, o que você acha? Se fosse a mesma situação vivida pela sua melhor amiga,
o que você falaria para ela? Porque às vezes, pro outro, a gente consegue discernir quando a situação é do outro, quando você tá olhando de fora da situação e só avaliando as partes ali, a gente tem um discernimento melhor da situação do que quando a gente tá lá envolvidão. Então, se colocar nessa situação de olhar de fora, e se fosse com o outro, qual conselho eu daria? E aí você começa a se perceber. Então, por exemplo, eu falaria pra minha amiga que, pô, esse relacionamento aí já não tava legal mesmo. Mas se não tava legal pra minha amiga, tá legal pra mim? Como que eu tô me colocando nessa situação? E aí você começa a ter uma visão melhor ali dessa situação. E você começa a observar o seu comportamento. Que a gente julga o comportamento do outro com uma facilidade muito grande, né? E aí, se você for julgar o comportamento seu na terceira pessoa, você já consegue ter uma visão mais ampliada disso. Isso é uma pequena dica. Eu quero falar uma coisa sobre isso. Isso que a Lorene falou é uma qualidade humana, que é a autoconsciência. No livro 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, ele fala isso, que os animais, ele não têm essa autoconsciência, ele não consegue se desprender dele e olhar para o processo dele. Então, essa é uma habilidade que a gente tem que aproveitar muito. A gente consegue, sim, sair desse lugar e nos observar para ver qual é o nosso comportamento, a nossa característica, como é que a gente se manifesta em determinada situação. Então, isso é uma habilidade que a gente tem, uma habilidade de inteligência que a gente tem ao nosso favor. Sim. Outra dica que eu daria é de você... Eu gosto muito de lista, né? Como terapeuta da TCC, né? Terapia Cognitivo-Comportamental, eu sempre gosto muito de passar listas e alguns exercícios para meus pacientes. E um dos exercícios, uma das listas que eu peço para eles fazerem logo no começo da sessão é essa de eu listar coisas que eu gosto de fazer. Então você pega uma lista e coloca lá tudo que você gosta de fazer, pequenas e grandes coisas, sabe? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de dormir, eu gosto de assistir série, eu gosto de tal fruta, de tal comida, coisas que você gosta, né? E aí na segunda coluna você vai fazer coisas que você gosta e faz, e coisas que você gosta e não faz. Porque aí você já começa a ter uma visão de, poxa, eu gosto de tanta coisa que eu não tô fazendo. Por que eu não tô fazendo? Exatamente. Será que isso que tá me deixando infeliz? Será que isso que tá me trazendo sofrimento? E a outra lista é coisas que eu gosto de fazer. E aí coisas que eu gosto e faço, coisas que eu não gosto e faço, e coisas que eu não gosto e não faço. Por quê? Eu entendendo o que eu gosto, entendendo o que eu não gosto. E de repente eu vou entender, poxa, eu tô fazendo mais coisa que eu não gosto do que coisas que eu gosto. Então, aí, metade da vida. porque daí vai trazer para você um entendimento de como você está conduzindo a sua vida e vai trazer também, poxa, então eu preciso criar uma estratégia para fazer mais coisas que eu gosto e menos coisas que eu não gosto, porque não fazer nada que eu não gosto é impossível, mas eu posso ter um equilíbrio entre essas duas coisas de maneira que a minha vida fique mais leve. Porque senão eu trago um peso muito grande e aí, lógico, isso vai me levar a sofrimento, sem estresse. Você vai se organizar também, sabendo aquilo que você não gosta. Priorizar. Né? Por exemplo, eu penso assim, a não ser que você more sozinho, se você mora com outras pessoas, eu não gosto, eu dou um exemplo besta, meu marido não gosta de buscar água. Pra mim é meio indiferente. Então, a gente trocou. Eu busco a água porque pra ele não gosta de fazer. E parece tão bobo, mas traz uma leveza no dia a dia. Uhum. Então, eu não gosto de cozinhar, você cozinha. Eu gosto. E aí você vai colocando na sua vida mais coisas. Então, vamos relembrar? Uma lista das coisas que eu gosto e faço. Outra que eu gosto e não faço. E depois as coisas que eu não gosto e faço. E as que eu não gosto e não faço. Faz isso hoje, hein? Tá assistindo esse vídeo? Já faz aí hoje. Essa dica vai... E aí olha pra lista e faz alguma coisa com elas, né? E que no mínimo equilibrar as coisas. Equilibra as listas aí pra você fazer mais coisas que você gosta. E aí, a próxima dica? Não. A minha experiência sobre essa lista é assim, quando me pediram pra fazer, eu não sabia do que gostava. Porque passei por um período da vida fazendo muita coisa que eu não gostava, mas que precisava ser feito. E tem, como ela disse, a gente não faz só o que gosta.
E quando ele, do que você gosta? Eu não sabia responder e já tive essa experiência com outras pessoas dizendo, olha, me pediram para falar o que eu gosto. Eu não sei o que eu gosto. Isso é possível. Quando a gente passa muito tempo olhando para as necessidades dos outros, quando você tem filho pequeno, quando você não parou para se avaliar, para dizer, eu estou fazendo isso porque eu quero, ou é porque o outro precisa, em que momento da vida eu estou? Então, eu comecei pela lista do não gosto. Então, assim, o que eu não gosto, eu quero descobrir pelo menos o que eu não gosto. Porque eu estava num momento que não sabia nem o que gostava, nem o que não gostava. Então, eu descobri o que eu não gostava. Eu acho que é um começo, você diz, isso eu não gosto, ok. E aí você começa a experimentar, fazer coisas novas, para ir descobrindo as coisas que você gosta. Então, muitas coisas você testa e não gosta, e muitas coisas você testa e diz, nossa, como eu gosto disso. Nem eu sabia que eu gostava disso. Por exemplo, eu nunca gostei de luta. Isso é, nunca assisti na TV, não conheço pontuação, não gostava de brincadeira de lutinha, em casa eu me irritava quando meu marido fazia com as crianças, nunca gostei. E aí, nesse caminho do que eu gosto, eu fui fazer uma aula experimental de jiu-jitsu que os meus filhos faziam. E veja, com 50 anos eu entrei num tatame sem entender absolutamente nada, porque eu nem assistia, e aí me apaixonei. Então, assim, já faz meses que eu faço jiu-jitsu e eu adoro, e eu tô aprendi do zero. Aprendi do zero. Então, assim, essa é uma coisa que eu descobri. Experimentar, né? Experimentando. Porque, por exemplo, talvez a Lau de 25 ia detestar o jiu-jitsu. E a Lau de 50 foi lá e gostou. Então, experimentar coisa nova sempre vai fazer você entender quem você é naquele processo ali. Então, se permita. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui pra gente. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam se conhecer, ser menos chata, né? Se inscreva, Buscar ajuda. Se inscreva que a gente vai responder os comentários de quem se inscrever. Só de inscrito, a gente só fala com inscrito. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Um super beijo e até o próximo vídeo.